ele me dá muito medo, né? Deixa eu tentar aqui. É um púlpito grande. É que o púlpito é grande e a minha Bíblia é pequena. Amém? Glória a Deus. Acredito que todo mundo me conheça, mas né, eu sou o pastor Ney, sou do Ministério Fé para Todos, lá em Guaba Grande. E hoje, por muita ousadia do pastor Marcos e da Andréia, tenho mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos, trazendo uma palavra da parte do Senhor. Amém? Queria te convidar a abrir comigo a Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Vamos ali no capítulo 15 e vamos ler a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Na minha tradução tem como epígrafe a mulher cananeia. Em outras, lá em Marcos, no capítulo 7, você tem conhecido também uma mulher cirofenícia. Passagem conhecida, vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem, estejam atentos à leitura. Às vezes a tradução é um pouquinho diferente, mas com certeza o teor e a mensagem é o mesmo. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Curva a sua fronte. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra, por este momento, Senhor. Clamando, Deus, que o Senhor esteja, Pai, falando alto, claro, em bom som, Senhor, aos nossos corações e mentes, Senhor. Quebranta-nos, Pai, molda-nos segundo a tua vontade, Deus. Ensina-nos, Senhor, pois estamos aqui para aprender de Ti. Estamos aqui para sermos alimentados, edificados, conduzidos segundo a tua vontade, Pai. É o que te peço, clamando, Senhor, que eu diminua, mas que o teu evangelho se agigante em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar? Como eu disse, eu acredito que a maioria aqui conhece essa passagem, né? Uma passagem muito bonita e marcante. Ela tem algumas características bem marcantes, né? E ela fala, essencialmente, essa passagem ela nos fala de oração, mas é inerente, a passagem inegável dentro da passagem, sobre perseverança. A passagem também vai falar de fé, vai falar também de humildade. Então vamos estar atentos aqui a esse caminhar, entendendo desde o princípio que quando fala que uma mulher cananeia, ou como no texto em Marcos vai dizer uma mulher cirofenícia, vai dizer que ela não era judia, ela não era da casa de Israel, né? E ela vai a Jesus, o texto não deixa claro como ela vem a saber, né, de quem era Jesus de fato, né? Naquela época não tinha internet, não tinha zap, né? Ninguém passava fofoca rapidinho, né? Mas o fato é que ela vai ao encontro dele, e ela não vai ao encontro de alguém, uma pessoa qualquer, ela não vai achando que ele era simplesmente mais um profeta ou um curandeiro, ela vai ao Messias. Você vê no discurso dela, quando ela clama: Senhor, filho de Davi. Vamos lembrar de Bartimeu, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Essa declaração por si só
já chama a atenção, uma vez que ela está declarando em meio a todos que ali estavam, que ela o reconhecia como Messias. E aqui, né, é sempre bom lembrar que o sentido messiânico, naquele período ali, quando Jesus ainda não havia sido levantado no madeiro, naquele período onde Jesus ainda estava, né, na sua peregrinação pelas terras ali, anunciando o seu evangelho, sendo conhecido, falar que alguém era o filho de Davi, era duplamente ousado, porque não somente você declarava que ele era o Messias, mas você declarava que ele era aquele que seria o general, aquele que viria para libertar a terra de Israel, aquele que estava sendo aguardado. E só por falar isso muita gente já temeria, pois a visão que o povo romano, e verdade seja dita do próprio povo judeu disso, era um momento de guerra, um momento de rebelião, vai explodir uma luta aqui e ele vai encabeçar isso aí. O detalhe é que ela vai tendo em casa uma filha endemoniada. Vale lembrar que, mesmo para os padrões da Sidônia, ou seja, mesmo para os padrões estrangeiros, seria comum se esperar que, mesmo num caso de rogar, numa situação dessa, seria comum que o marido ou o pai da criança estivesse indo buscar ao Senhor Jesus. Mas o texto não deixa claro se ela tinha ou não um marido, mas o fato é que ele não foi a Jesus. Ou seja, ela enfrenta ainda uma situação social, onde ela estava, você vê pelos discípulos, Senhor, despede ela, porque está vindo clamando atrás de nós, está chateando, né? O senhor não vai falar com ela, né? O senhor vai falar com uma estrangeira que está vindo aqui abusadamente e tal, no meio da multidão, fazendo esse escândalo, né? O certo que se esperava ali, lembra lá do Jairo, o chefe da sinagoga, né? Que o chefe da sinagoga, mesmo com aquela questão toda, ele vai, porque ele tinha a filha dele doente, né? Cabe a ele, o homem da casa, ele ir lá realmente clamar, mas ela não estava presa a questões sociais. E na verdade eu me lembro, quando fala dessa passagem, eu lembro da parábola que Jesus conta até ali em Lucas, no capítulo 18, que é do juiz iníquo. É aquela que tem aquela mulher que tem uma causa, né? E ela perturba, e a palavra diz, né, que aquele juiz iníquo, ele não acreditava em Deus, ele não temia homem, ele não queria saber de nada, mas aquela mulher, né, ela diariamente ia ali persistir, julga minha causa e tal, até que ele, ai meu Deus, eu vou julgar essa causa, né? E essa mulher me lembra muito esse cenário, onde a perseverança dela é algo que nos chama muito a atenção. Vale lembrar que antes de chegar nela, Jesus estava, e vale a pena depois você ler, ele estava envolvido lá com os fariseus e os escribas em debates, né? E aí ele vai agora para aqui, já tentando, né? Vou sair desse povo que fica aí me perseguindo, né? E aí ele vai encontrar com esta mulher. E eu queria chamar a atenção para você para, basicamente, como disse, são 3 características: perseverança, humildade e fé. Mas vamos falar um pouquinho dessa perseverança. Eu separei aqui um texto em Tiago, no capítulo 1, no versículo 3, que vai dizer assim, ó, Tiago 1:3, ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tenta associar ao que a gente está olhando para essa mulher. Nós sabemos, o texto vai dizer que nós sabemos que a provação da vossa fé, ou seja, quando a sua fé é provada, quando a sua fé é posta em prova, nós sabemos que uma vez confirmado, ou seja, realmente você é uma pessoa de fé. Eu estou aqui vendo que você está passando pela prova, você não está na facilidade, mas você está perseverando. Essa é a perseverança dos santos. É aquele que, colocando a fé à frente dos seus propósitos, colocando a fé diante daquilo que crê, transforma-se na verdadeira
perseverança, como a Bíblia vai dizer, a perseverança dos santos, a perseverança dos separados. Vamos lembrar que a chuva, o sol, as aflições, as lutas, as enfermidades, ela vem para ímpios e justos. As dificuldades da vida não são distribuídas segundo os nossos merecimentos, até porque se fosse, estamos todos ferrados, né? Porque segundo o nosso merecimento a gente não merece nada, né? Pelo menos nada de bom. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos encontrou quando estávamos perdidos pela sua muita misericórdia e amor. Ele nos cedeu a sua graça, favor imerecido. Ele não viu em nós algo bom, o bom estava nele, estava nos olhos dele, o olhar dele. Ele sabe o que ele fez, ele sabe quem ele criou e com que propósito ele nos criou. E aí nós temos essa mulher que, independente das barreiras, independente das dificuldades, independente de tudo, ela encara uma situação no meio de uma multidão. A gente também lembra, né, daquele caso da mulher do fluxo de sangue, que correu risco até de ser apedrejada. Nesse caso aqui, socialmente ela não mereceria, mas ela correu o risco porque ela estava no meio de uma multidão estrangeira, de um outro grupo, e havia realmente o povo judeu, especialmente ainda naquele período, até por conta, vamos chamar assim, da opressão social de Roma, essa coisa a gente chama hoje de xenofobia, a coisa de não querer se misturar com outros povos, com outras raças, né? Eles tinham isso muito arraigado, eles estavam naquele momento de não querer se misturar, e aí você tem uma estrangeira no meio de um povo que estava aprendendo de Jesus, ainda não tinha muita certeza de quem ele era, a maioria não tinha nem entendimento das coisas que ele estava ensinando, mas ela persevera independente das circunstâncias. Independente. E isso às vezes é uma lição que eu e você temos de ter à mente, temos de estar atentos, porque as circunstâncias às vezes, na maioria das vezes, elas são mais, ou pelo menos parecem mais. Ou pelo menos parecem. É o que eu chamo do fenômeno do copo meio cheio ou meio vazio. Quando você coloca água até metade do copo, que aí uma pessoa vai falar, está meio vazio. Outro já vai falar, está meio cheio. Né? Circunstâncias estão muito atreladas à perspectiva, como você olha para elas. E aí eu vou dizer para você que você deve olhar com os olhos da fé. Você deve olhar com os olhos como de um filho amado do Senhor, entendendo que Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle da nossa história. Nossa vida foi depositada nas mãos do nosso Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que cabe a nós na feitura da sua obra, porque para isso eu e você fomos chamados, para a obra do Senhor, amém? E aí um outro ponto que a gente observa, e essa mulher mesmo ali, no meio daquilo tudo, ela vai ser um exemplo que eu e você temos de entender, temos de registrar, chamar a atenção realmente para viver isso, que é a humildade com que ela se coloca. Gente, ela vem andando atrás. A primeira resposta, e vamos lembrar que o trajeto dela, a postura dela, né, o objetivo dela, isso é por semelhança a uma oração, amém? Vocês entendem isso? Que ela está falando com Deus. A oração dela é uma oração, né? Um falar com Deus. O primeiro falar dela com Deus, o que ela recebe é silêncio. Não tem resposta nenhuma. Ela persevera, ela enfrenta as adversidades, ela enfrenta as dificuldades, mas o que ela recebe de volta é silêncio. Não há uma resposta, nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. Mas ela ela desiste? Não, ela perseverou. E aí você vai notar que ela, mais uma vez, insistindo, as circunstâncias, como eu falava, que são os apóstolos ali, os discípulos em volta, ela não é surda, ela não é cega, não é maluca, né? Ela está vendo pessoas que despede ela,
Senhor, tipo de negócio vai ficar ruim pro meu lado, né? Eles vão me botar para fora daqui, mas eu vou voltar, eu não vou embora não. Ela continua ali naquilo. Não bastasse isso, aí a palavra de Jesus vem como que uma negativa. Só que tem um detalhe tão lindo nisso daqui, que pouca gente às vezes percebe, que quando Jesus fala com ela, né, é uma parábola, né, não convém dar, né, porque eu vou ler o texto aqui para ficar certinho, para não parafrasear o texto. Nossa, esse púlpito aqui me assusta. Eu acho que ele vai mergulhar a qualquer momento comigo. Dá um minutinho. Ai, peguei. Vem. Foi. Meu Deus. Daí a gente tem que botar um pouco maior aqui. Aí diz assim. Aí ele vem, né? E ele fala em parábola, né? Parábola é assim, quando a gente conta uma historinha que dá para entender, uma historinha real, não é da carochinha. Aí ele vai dizer, então respondeu Jesus, diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu não sei se você reparou, mas em todo momento, quando Jesus falava em parábola, ninguém entendia nada. Ele depois tinha que explicar. Ninguém acompanhava quando Jesus mandava uma frase de ilustração, né? O pessoal ficava assim, tem cachorro aí? Alguém viu? Não estou entendendo, né? Ele estava falando dela, agora ele está falando de cachorro. Eles não acompanhavam, não era uma coisa que, papum. Ela é a primeira e única no Novo Testamento que, papum, ele mandou, ela já devolve, mas ela não devolve simplesmente, ela interage, ela entende o lugar dela, que é algo que eu e você muitas das vezes nos esquecemos. É muito comum, e por isso eu falo de humildade. A gente, né, nós fomos adotados, né? Nós fomos adotados. Todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, todo aquele que confessa, né, crê no coração e confessa com os lábios que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós somos adotados como filhos de Deus. Aí, como a gente é muito metido, aí a gente fala, você sabe com quem você está falando? Sou filho de Deus. Entendeu? Eu sou da realeza. E aí a gente se enche de uma pompa que nós não temos mérito nenhum, nós não temos merecimento nenhum. E aí a gente se perde no nosso orgulho, a gente se perde, entendeu? Na nossa própria sombra. Porque é isso, nós somos pó. Se hoje somos pó vivente, é pela muita graça do nosso Senhor. Porque a palavra vai dizer que do pó viemos, ao pó tornaremos. Então o que somos? Somos pó. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos adotou como filhos, nos trouxe para o seu convívio. E aí esta mulher, quando ela diz, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus donos. Meu irmão, ela se colocou como o menor da casa. Ela se colocou no cachorrinho do vizinho. Ela se colocou embaixo da mesa falando, Senhor, dá-me do que tu puderes, do que tu quiseres, Senhor. Recebo, Senhor, porque eu não mereço nada. Eu sei que o Senhor não veio para mim, o Senhor veio para a obra do Senhor. Ela declara com muita humildade, fé e atitude de coração. Em Filipenses, no capítulo 12, no versículo 3, vai dizer assim, nada, não é uma coisa ou outra, nada façais por partidarismo ou vanglória, né, para se vangloriar, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Será que eu e você no nosso dia a dia, será que na nossa oração, será que mediante a nossa perseverança, na nossa luta, nós temos nos considerados menores? Nós temos nos colocado no nosso lugar, que é o lugar do humilde. Porque o Senhor Jesus, sendo o grandioso e todo-poderoso Deus, se esvaziou da sua glória e se fez homem para andar entre nós e deu a própria vida.
foi humilhado, maltratado, torturado e morto. Ele se humilhou. Ele se humilhou. E é algo que você temos que entender, porque é com os olhos da fé que se percebe isso, e não simplesmente por uma conjectura social, por uma forma de fazer algo. Jesus, nessa fase aqui, essa mulher, ela está olhando para ele, vendo algo que a maioria da multidão, não vou dizer todos, não posso saber, mas a maioria da multidão não via. Não via. Por quê? Porque nesse momento específico aqui, é quando as multidões ainda estão andando atrás de Jesus como realmente o grande líder, como realmente uma grande figura idolatrável, alguém assim, um homem admirável. Mas ela não o olha dessa forma, ela o olha com os olhos da fé e testemunha a presença de Deus no nosso meio. E o fruto não poderia ser outro. O próprio Jesus vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E aí a gente vai entender, e isso só foi escrito cerca de 70 anos depois, em Hebreus 11:6. Há um texto que parece que essa mulher leu, porque em Hebreus 11:6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, está entendendo isso? Você está entendendo? A mulher, ela se aproxima de Deus com fé, ela o agrada, mas mais do que se aproximar de Deus e o agradando, é porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é premiador, é aquele que vai trazer uma recompensa, é aquele que vai dar algo além do nosso merecimento, algo que vai ser entregue a nós por este Deus maravilhoso. Essa mulher, ela nos traz, na sua simplicidade. Às vezes eu converso com outros pastores ou até teólogos, né? A gente conversando, e aí eu percebo como a gente às vezes fala que uma das dificuldades, bota entre aspas, dificuldade que Jesus teve no momento que ele ministrava, naquele momento que ele estava ministrando, é que a maioria, quase todos, entendiam ou insistiam em entender tudo que ele ensinava do ponto de vista muito material. Era tudo muito ali, na hora, no prático. Então se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? O que isso é bom para mim? O que eu vou fazer? Porque não havia muito entendimento espiritual, principalmente de salvação. Porque aquele povo batia no peito dizendo: eu sou filho de Abraão, como assim ser salvo? Eles se achavam muito bons, a humildade estava longe dele. Aquele povo não entendia a aliança que havia sido estabelecida. Aquele povo, de um modo geral, estava preso àquele momento histórico, àquela situação, querendo satisfação, querendo realmente saciedade para as suas necessidades. E aí a gente olha para hoje e não vê muito diferente, não. A diferença é que hoje nós entendemos a obra completa. Nós hoje, quando lemos essa passagem, sabemos que mais à frente Jesus subiu no madeiro. Nós sabemos mais à frente que Ele ressuscitou no terceiro dia. Nós sabemos um pouquinho mais à frente que Ele ascendeu aos céus na presença dos seus discípulos, e Ele nos garantiu que Ele estaria voltando para buscar a sua noiva, a sua amada igreja. E aqui nós vemos uma mulher num ato de desespero, num ato ousado, intrépido, talvez de quem já havia tentado de tudo. E mais à frente, em outras versões, vai dizer que quando ela chega em casa, né, que ela encontra a sua filha curada. Ela deixou a sua filha em casa e foi aonde a resposta estava.
ela não se prendeu às crendices, ela não se prendeu ao que muito provavelmente ficavam tentando falar com ela: não vai adiantar, não vai lá não, quem é você, ele é dos judeus, não vai resolver nada. Mas ela perseverou, e hoje, essa mulher tão simples, que a história não diz nem o nome dela, não nos fala nem se ela sabia ler, se ela não sabia, se ela era muito humilde, se ela tinha alguma posse, não nos fala nada sobre ela, mas a verdade é que essa mulher, com a sua vida, o seu testemunho, ela nos ensina, ela ensina muito sacerdote, ela ensina muito levita, ela ensina muitos que se acham tão espirituais pelo seu testemunho, pela sua simplicidade, pelo seu agir segundo um coração temente e quebrantado aos pés do Senhor. E isso fala alto, muito alto e claro, e muito bom som para mim e para você, porque se assim ela alcançou a sua bênção, assim eu, assim todos que aqui estão podemos alcançar, porque da mesma forma que nós não somos melhores do que ninguém, nós também não somos piores do que ninguém. O Senhor nos trata como iguais, Ele tem o carinho, o mesmo amor por todos nós. E aí, para encerrar já, queria convidar você, abre comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler ali 2 versículos do capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nos versículos 16 e 17, já desde já clamando realmente que o Senhor Jesus complete essa palavra, essa reflexão em nossos corações, entendendo de que a ministração, ainda que saia dos meus lábios, ela vem da parte do Senhor, e ela vem para confortar, edificar e conduzir o seu coração à presença daquele que tem a resposta, daquele que é todo poderoso. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16 vai dizer: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que o Senhor Jesus console o nosso coração e confirme tudo aquilo que as nossas mãos, aquilo que nossas palavras têm sido usadas para a honra e glória dele. Porque assim nós estaremos nos aproximando com fé, entendendo que Ele e somente Ele é a resposta para todo qualquer problema que repouse diante de nós. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa mensagem. Eu agradeço a oportunidade.